Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Rap Confra nessa última quinta-feira do mês. Estou aqui com a Carol, primeira vez que ela participa do nosso Rap Confra. O Douglas não veio, o Ivan não veio, mais gente pra gente falar mal. Então, Carol, Edinho, Cláudia e Carla. Vamos lá, pessoal. Let's go. Hoje esse aqui não vai ser tão divertido, porque a gente quer falar de assunto sério. A gente vai trazer o livro como terapia para as pessoas. Vamos ver o que cada um aí já tem em mente, ou já pensou sobre isso. Temos aqui a Cláudia, que trabalha com biblioterapia. Então, isso é super legal. É bom a gente saber como isso funciona. Então, vamos lá. Vocês já usaram o livro como terapia em algum momento na sua vida? Eu já. Eu toda vez que eu me dá vontade de ler, eu encaro como uma saída para algum conflito que eu tenha naquele momento. Então, por exemplo, a Bíblia para mim sempre foi um cara, Eclesiastes, sempre foi um refúgio para eu fazer uma terapia comigo mesmo, porque por ser ansioso, por ter sempre querendo as coisas mais rápidas do que talvez muita gente, né, que eu conheço. Ariano, né? Ariano, né? Primeiro dia, primeiro decanato, imagina como que não é. A flecha. E aí o que eu fazia? Eu recorria à Bíblia e Eclesiastes, porque sempre falava, tem tempo para tudo, né? Então isso de certa forma me consolava. Então eu gosto de toda vez quando eu tô um pouquinho down, raras são as vezes, mas quando eu procuro uma literatura para me auxiliar. Olha só. Interessante, né? Pra mim, algum depoimento? Eu já também, na minha própria terapia, para entender alguma coisa que eu estava passando, assim, a minha psicóloga, ela é junguiana e ela traz muitos mitos, assim, então ela traz bastante mitos da Grécia e aí ela lê comigo alguma passagem, alguma coisa assim, para fazer eu entender de um outro ponto de vista, né, assim. Então também ajuda bastante, acho que é um bom jeito terapêutico da leitura aí. O meu é bem mais raso. É o livro da sorte, o livro das atitudes, aquele que você virava 7 vezes, vira 7 vezes, abre. Você lembra dele? E abre e lê uma frase. Eu também Minuto da sabedoria. Eu tenho esse cara. Minuto da sabedoria é mais requintado, é uma coisa. Agora, esse livro da sorte era muito legal. Mesmo? Você faz uma pergunta, vira 7 vezes, abre numa página qualquer. E tinha aquele outro que era o livro das atitudes. Esse já é um pouquinho mais elaborado, mas pequenininho também. São livros assim, pequenos. E que você abria aleatoriamente, aparece uma atitude e no verso você até, se quisesse, podia escrever alguma coisa. Mas assim, isso para esses momentos mais desesperadores, onde você quer uma... Tipo assim, universo, pelo amor de Deus. Fala aí o que eu tenho que fazer. Eu acho que é interessante isso, porque a gente acaba... Acho que buscando muitas vezes o livro, a história, como uma companhia, né? E eu acho que é interessante a gente, sei lá, batendo papo aqui, né? Porque é um Happy Confra, né? Da gente pensar, assim, dessa companhia, o livro como uma companhia, num momento onde a gente está vivendo problemas muito sérios com solidão, né? Então aí a gente vai no livro e lá a gente encontra personagens, cenários, ambientes, né? Você viaja com o livro, inclusive, né? Você faz uma viagem junto com o livro. Exatamente. E aí você tem uma oportunidade de se encontrar, e de encontrar outras pessoas, né? E aí, assim, tem momentos, né, do que você quer ler alguma coisa, assim. Tem hora que eu não aguento um romancezinho Água com Açúcar. Não quero, não dá para ler isso, sabe, né? E outras horas não, eu tô precisando de um livro assim, como até você comentou em uma outra situação, você leu um livro super pesado, depois você precisava de um livro espírita para te dar um consolo. Exato. Né? E assim vai. Para mim, a leitura, além de vício, é como uma meditação mesmo. Eu leio e eu entro ali, esqueço tudo que eu passei, o dia, o que está acontecendo, o problema, o que for, o que está rolando, não sei, preocupações somem. Eu entro ali no livro, depois daquilo eu durmo com os anjinhos. Mas também não gosto de ler livro, todo mundo sabe que eu sou amedrosa, tá? Assustador. Pesado, porque à noite eu vou ler isso, eu vou sonhar, eu sonho mesmo, eu fico com aquilo na cabeça me consumindo. Não quero, obrigada. E é interessante quando você estava falando da terapia, né? Acho que a Carol pode falar também, que como que a gente vai usando
o material literário como disparador e facilitador para a gente poder falar das nossas emoções, nossos sentimentos, né? Então acaba sendo muito facilitador, assim, quando você traz eu uso muitos livros do Rubem Alves. Eu estava até comentando que os livros do Rubem, alguns que eu uso, que eu gosto muito, alguns têm uma cara assim bem infanto-juvenil, mas é tão universal, né? Traz assim emoções tão importantes. Por exemplo, ele tem um livro, A Selva e o Mar, que é sobre separação. Então é um livro bom para quando você tem que falar com alguém sobre separação, porque a gente é filho da selva e do mar, né? E só que a selva fica na selva, o mar fica no mar, e como que faz isso, né? Então ele aborda isso, a gente pode até falar mais adiante. E ele tem uma pegada mais infantil? Eu não conheço o livro, mas... O livro tem uma ilustração que eu não acho infantil. Mas eu nesse acho mais estilo. Adolescente. Desenho e texto. Desenho e texto. É um pouco poético também. E tem um linguajar assim meio projetado, assim, metáforas. Você tem que ler e entender o que está querendo dizer aquilo, né? Porque o mar, que às vezes está mais revolto e que bate na selva, né? Que encosta na selva. Bater, acho que fica meio ruim a palavra, mas assim, que encosta na selva, mas a selva tá lá, eles são diferentes, né? Não são iguais, precisam. E às vezes o mar avança até a selva, vai conhecer a selva invade o mar, vai conhecer o mar, mas cada um precisa do seu espaço, o seu caminho, né? Fala de limite também, né? Um limite seguro. Quanto que... Exatamente, só que aí tem a filha da selva e do mar, que é a misturinha dos dois, né? E que ela pode se permitir ser um pouco selva e um pouco mar. Então, através da ilustração, acho que você tocou num tema bem importante, porque os livros, esses tipos de livros, alguns trazem as ilustrações. E as ilustrações também ajudam muito nessas projeções, né? Uma curiosidade, você trabalha com esse livro. Como é que é o seu trabalho? Quem é o teu público? Como é que você atua? Por exemplo, você falou que esse livro ele trata sobre separação. Sim. Então eu imagino que num momento onde você precisa se situar dentro de uma separação, seja você o autor dessa separação, digo assim, um dos personagens, ou você o produto dessa separação. Então, tanto quanto você é o agente, quanto você o ativo ou o passivo. Como é que é esse trabalho? Quem é o público-alvo? Como é que você faz isso? Fiquei curiosa agora. É que a gente tem, no consultório, a gente acaba tendo vários livros, né? Que ficam lá na mão, assim. Aí essa pessoa pode ser uma criança, um adolescente, um adulto, né? Que legal. Que traz uma temática. E em alguns momentos você fala, poxa, vai ser bom para essa pessoa ouvir uma história. E aí você oferece aquela história. Você gostaria de ouvir uma história? Isso que você está me contando me fez lembrar de um texto, né? De um livro. Às vezes, né, você comenta, tem um livro aqui do Rubem Alves, por exemplo, esse que eu estou citando. E eu acho que seria legal a gente ouvir essa história e ir conversando sobre ela, né? Então isso já é um convite. A pessoa, qualquer uma dessas idades, pode dizer, eu não gosto muito de história, eu não gosto muito de livros. E aí você, não, tudo bem, não tem problema, é só uma sugestão. É mais uma ferramenta. E se ela gostar, a maioria aceita. Eu tô dizendo mais como cuidado da gente. Mas, lógico, que a gente né, já sai impondo, né? O que eu ia comentar, assim, você foi falando, e uma característica pessoal minha. Eu normalmente não entendo bem essas histórias, assim, o que tá ali por trás. Não é questão de não entender, mas não é por aí que me pega. Eu prefiro coisas mais claras. Mais objetivas. Eu, como adulta, né? Talvez, eu não sou simbólica, eu sou exatamente racional e concreta, isso aí. Então, eu vejo muito esses livros infanto-juvenis, tal. Muita gente, aborda isso, aborda aquilo outro. Aí eu vou, leio e falo assim, abordou, interessante. Para mim é só uma história infantil da água, que a floresta, legal. Não vou associar com, provavelmente você já fazendo esse trabalho. Primeiro que já é um tema que está tocando a pessoa, que ela precisa trabalhar. Sim, exatamente. Deve ser diferente. Eu nunca fiz
biblioterapia, nunca fiz uma terapia assim, mas e acho também que aí você já direciona, dá o exemplo e talvez tenha que falar, tá vendo, o mar pode ser o papai, viu, aqui, ó, aqui mamãe, sei lá, por exemplo, porque eu não sei, não... Porque a escolha, o que você tá tocando é importante, porque a escolha do material é importante, né? É relevante. Você não vai trazer um material que você percebe que não vai fazer nenhum sentido para a pessoa. Por exemplo, se eu tô te atendendo e eu sei que você é objetiva, já conhece, é verdade. racional, eu não vou trazer para você qualquer texto, né? Super metafórico, assim. Exatamente, porque eu percebo, até tô falando para você, tô lembrando de pessoas que eu atendo, que eu nunca nem apresentei nenhum texto dessa natureza, né? Para algumas pessoas, às vezes você vai colocar uma música. Porque a gente tem que lembrar também que o texto não é só o texto escrito, né? Tem o texto cantado, tem o texto pintado, porque uma arte também está contando uma história. Então, às vezes, você vai usar de outras ferramentas e o objetivo é ser disparador de projeções, de reflexão, de facilitar a pessoa a entrar mais para dentro dela, visitar as suas emoções. E o que ajuda na biblioterapia é você ter os personagens que você então se projeta neles, você se identifica com algum personagem, né? E isso que é legal, porque aí você não se sente mais sozinho. Tem alguém lá para você compartilhar, né? E também eu acho que ao se identificar e se projetar, você consegue falar de questões suas que não é por você. Você fala através de outra pessoa. E você falar desse lugar afastado, para muita gente é muito mais fácil do que você falar do lugar identificado, falando em primeira pessoa. Então, você trazer os personagens que você gosta e falar sobre eles, assim, para muitas pessoas saem mais fácil, assim, né? Com certeza. E para a gente tá falando de várias idades, aqui a gente tá focando em idade nenhuma. Mas para algumas pessoas, por exemplo, histórias que trazem animais, por exemplo, fábulas, né? Também facilitam muito, porque você não facilitam, é isso que a Carol tá falando, porque tem um distanciamento ainda maior. Eu tô falando da tartaruga e da lebre. Então, por exemplo, eu tô falando, é porque a lebre, né? Ela quis trapacear a tartaruga, tal. Então, eu tô falando da lebre, não tô falando de mim, que trapacei o meu coleguinha na escola, né? Eu não tô falando da lebre que zombou da tartaruga que é lenta, né? Não tô falando do meu amigo que zombou de outro que é lento. Tô falando a situação é parecida, mas não foi eu, é indireto. Indireto. Né? Você enxerga de fora, né? E aí você sabe muito bem o que a tartaruga sentiu, por exemplo. Você consegue descrever no livro, não tem, mas você sabe como ela se sentiu, o que ela quis fazer, se ela quis gritar e não gritou, e você sabe muita coisa da tartaruga. Porque aí são os seus sentimentos que você fala. Tem uma coisa que é muito interessante nisso, que a gente estava falando assim, que biblioterapia não tem idade, né? De tudo mais. Mas se você levar em consideração, todos nós seres humanos, nós temos todas as idades ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então, na hora que a gente tá... E aí a minha interpretação nesse bate-papo aqui foi, na hora que você falou da questão do mar da floresta, da selva, o que é interessante nisso, né? Tem um momento, até para a pessoa que não está conseguindo entender o porquê que ela tem uma determinada situação, por exemplo, tem hora que você é muito agressivo e tem hora que você é calmo, então, só que você não consegue, às vezes, entender o porquê disso. Então, talvez, fazendo uma alusão ao mar, tem hora que ele está revolto, tem hora que ele está flat, que ele está calmo, entendeu? Então, acho que isso ajuda, não sei se é o termo correto, isso é de disparar um gatilho para você ajudar você a se identificar o porquê de certas situações e também se conscientizar que existe uma naturalidade dentro de um processo. Agora, o que tem que ser feito, né? Nem sempre mar revolto, nem sempre mar calmo, e sim um equilíbrio entre os dois. Sim. Porque tem hora que você vai ser necessário ser um mar mais agressivo e tem hora que você vai ser um cara mais... A necessidade de ser um mar mais tranquilo, né? E aí você exemplificou o que ela disse, da identificação também, te faz companhia, aquilo porque você vê que você não está sozinho, não é só você. Até o mar tem variação de maré, por que eu não posso ter de humores? O tamanho dele é o meu tamanho, né? E aí, aquela que eu gosto muito com o mar, que eu lembro assim, que é uma história... Você falar simples, assim, se você ficar batendo de frente com as ondas e pulando,
Você gasta muito mais energia do que você afundar e atravessar a onda. Mergulha e vai. Enquanto isso não fala sair do outro lado, de muita coisa. De muita coisa. E é uma alusão assim, pequenininha. Não é uma história completa. Não, é só um trecho. Um trecho. E a gente está falando de livro e terapia. E eu comentei, não sei se foi no Happy Confra da última vez, ou se foi num encontro nosso da confraria, mas que aconteceu um fato comigo bem interessante na última vez que eu fui na minha terapia. Tem muitas vezes que você está passando por alguns momentos internos, não necessariamente externos, e que você quer entender a origem de por quê, porque são comportamentos ou sensações que não são recentes, elas vão lá para trás e que você fala, poxa, sempre acontece isso. Recorrentes, né? Recorrentes e são profundas. E eu falei, eu queria entender e eu não sabia como me expressar. Tinha lido um livro que chama Distância de Resgate. E a pergunta dele no começo do livro é: nós precisamos achar aonde nascem os vermes. E eu fiquei com aquilo na cabeça, e o livro em si não foi um livro que eu falei, nossa, eu só fiquei com essa frase. Numa determinada hora que a gente estava conversando, eu falei assim, então, eu preciso descobrir onde nascem os vermes. Ela, oi? Eu expliquei a alusão ao livro e ela falou assim, é muito interessante. Ela falou, então é isso, então a gente precisa, tanto que, ela falou, porque o verme tem aquela coisa de ser muito pequeno, de ficar no escuro, então ela foi trazendo alguns elementos e a gente vira e mexe assim, então, precisa voltar, vamos voltar para onde nascem os vermes. E ela não conhecia o livro. Ela falou assim, me manda porque eu quero ler, eu quero entender. Então eu achei muito legal, porque você não precisa tratar na terapia uma coisa direta que às vezes nem você sabe. Você pode até saber, mas você não consegue colocar aquilo para fora. A terapia é um encontro, né? Sim. Entre duas pessoas. O Moreno, que é... Eu sou psicodramatista, né? E o Jacó Levi Moreno, né? Que é o precursor do psicodrama. Ele usa essa palavra encontro. Então é encontro entre duas pessoas. Sim. Né? Eu me coloco no seu lugar, você se coloca no meu, né? Eu vou aprender a olhar o mundo com seus olhos e você com os meus, né? Então na hora que você traz algo para sua terapeuta e ela vai buscar esse livro, vai querer ver o que são esses vermes, de onde ela está trazendo essa pergunta e mergulha junto com você num caminho, acho muito bonito, muito importante. E eu fiquei pensando aqui, né, que eu ainda falei, de você ser concreta, não ser tão simbólica, mas a gente ficou falando muito num lugar como se a gente fosse ler a história e ter que entender uma mensagem por trás, ter que entender o que está falando ali na hora. Mas a psique de todo mundo é muito simbólica. Então, às vezes, só trazer esses mitos, essas histórias, esses desenhos, as músicas, enfim, vai mobilizar alguma coisa em você que você não precisa entender. Não é racionalizado, mas é sentido, sabe? Muitas coisas ficam no corpo, ficam na memória. E, às vezes, depois de anos, você vai falar, nossa... Exatamente. Agora que eu associei, mas já mobilizou ali, ó. Eu acho que essa sua colocação, assim, eu grifaria... Né? Uma hora o Edinho estava falando, eu estava pensando exatamente nisso, que uma hora a gente tinha que falar aqui isso. Ainda bem que você lembrou. Porque a gente tem que mesmo saber que não é tudo que tem que ficar entendendo. A gente tem que sentir também. Né? A gente vive num mundo que exige muito, que tudo é explicado, tudo é racional. E a gente tem que dar espaço também para esse lugar mais sensorial, né? De só sentir, ouvir a poesia e sentir, não precisa... saber tudo, entender tudo, né? E o quanto é uma característica treinada, assim, também. Então, às vezes chega uma pessoa no consultório que é muito concreta, é racional ali, você vai trabalhando isso e quando você vê a pessoa tá simbolizando, a pessoa tá conseguindo trazer os sonhos, por exemplo, que é outra simbolização. Eu ia falar disso, dos sonhos. Aos poucos o vai trabalho com, isso. né? É muito importante o trabalho com sonhos. Para vocês que são do meio terapêutico, você me relembra o nome, eu sou ruim pra caramba para o nome. O nome do livro que você está falando dos vermes? Distância do Resgate. Distância do Resgate, mas tem aquela parte do verme que você precisa saber onde nascem os vermes. A pergunta é. Vai ser tema de um encontro onde nosso. Nascem os vermes. Vai ser o tema, hein?
A minha leitura é o seguinte: onde nascem os vermes? Na realidade, eu acho que o que você está mais interessado em saber onde que nasceu esse sentimento, Exato. né? Essa emoção. E aí você fica... E aí a gente, como racionais que somos, a gente às vezes dá muito mais valor de, putz, cara, tem que saber que tem que ser 1 mais 1 igual a 2, do que alguém um dia chegou e me trouxe uma cesta com 6 ovos. Ao distanciamento das coisas, né? Mas por quê? O que é essa provocação, né? Nem sempre você tem que saber por que trouxeram os ovos para você. Né? O importante é você saber o que você vai fazer com os ovos. Mas essa racionalidade, a gente tem essa mania de querer resolver algumas coisas, e algumas coisas que não são nem necessariamente são passíveis de resolução. Sim. Elas são passíveis de entendimento ou de você falar, isso eu não vou deixar isso guardado numa caixa. Mas a minha racionalidade nesse momento, e o que eu achei interessante no livro, é da onde surge. Por quê? Porque se eu souber da onde surge, aí eu vou lá, pronto, acabou. Ótimo, me livrei disso. Não existe isso, cara. Você vai continuar, você é um ser muito complexo para aquilo ficar esquecido num lugar e você não trazer de volta. Então, às vezes, quando a gente está muito ansioso, né? Quando estou muito ansiosa, quando eu tenho alguma coisa que eu queria resolver e eu sei que a resolução não é tão rápida, às vezes a gente pensa em soluções mágicas, né? Nossa, se tivesse um gênio da lâmpada, você vai lá e pede. Você pode pedir coisas materiais, eu quero água, tá? Ele vai trazer água. Não, eu quero resolver um problema. Não existe. É a busca constante. E nem sempre a gente vai saber se quando a gente passar dessa para outra, você vai sair com isso resolvido. Agora, falando em passar dessa para outra, quando você fala dessa pergunta aí dos vermes, como é a pergunta mesmo? Onde nascem os vermes? Gente, vai ser o título, cara, vai ser título. Isso me fez lembrar, eu tô lendo um livro, até dei uma paradinha para ler outro, enfim, sobre morte. Né? Eu tenho trabalhado muito com luto, com 60 a mais, então essa temática vem, né? A pessoa mais idosa que eu atendo hoje em dia tem 93 anos, 94, então esses temas vêm, né? Sim. Mas não só porque a gente é mais velho, mas é porque o tema da morte aparece muito. E nesse livro tem uma parte, lá até vou ver pra você, que fala dos vermes. Porque, na verdade, a gente vira vermes. Não é? Não tem como, a gente vai ser alimento de vermes, né? Quer dizer, para quem for enterrado, né? Que não é meu caso, mas tudo bem. E essa questão da morte, né? Que vai mobilizando também tantas emoções. Por gentileza. Você vê que a morte é uma coisa que é um tema, mas um tema. Interessante se falar. É um tema. Desculpa, Carol, falei. Inclusive, a gente tem alguns podcasts falando sobre vários. Tem uma série sobre luto. Mas eu ia fazer uma brincadeira até voltando para o simbólico, assim, mas para a simbologia dos vermes, né? Porque o trabalhar com simbólico, com história, qualquer coisa assim, é muito interessante porque para você o verme pegou num lugar que, se a gente for ver, às vezes, sei lá, verme pode ser uma coisa nojenta, que você não quer contato, que você quer um afastamento. Agora, vai fazer essa pergunta para um cientista, por exemplo. Sim. Para ele vai entrar num lugar completamente diferente. Um lugar de curiosidade, um lugar de quem quer descobrir para outros 500. Não necessariamente para se afastar e manter uma distância, mas para achar uma cura ou para entender quais vermes podem ser bons pra gente, pro corpo, pro organismo. Então, o simbólico, ele mexe muito com isso. Mais do que entender só, é verme, e ter um contexto pronto, uma imagem pronta, uma ideia pronta, é a ideia que a pessoa construiu ao longo da vida dela, tipo, do contexto dela, assim. Com a referência dela, né? Quando ela ouve um tema, ela entra a gente tá falando de história, ela entra em contato com aquele poema, com aquela história, ela traz uma referência dela, né? E isso, sonhos, que você tava falando de sonho, é a mesma coisa. Uma pessoa que sonha com uma escada, para ela, o que significa aquela escada para ela? Né? Para Carol pode significar uma outra coisa a escada, né? E
Porque a gente fala muito de sonho, que as pessoas vão buscando esses símbolos, né? Entram lá no Google pesquisa. Livrinho do Sonhei com escada, o que amarelo. significa? Sonhar com dente, é morte. Tava caindo, E morte. dente podre, então, lascou. Não, eu só gostava, uns eu 10 gostava aí. de ver porque eu jogava no bicho. Aí, ó. Né? Como toda brasileira, então você vai jogar no bicho. Tem que Vamos saber jogar no o que que é jacaré. um sonho. Mas você vê, ó, a gente tava falando morte, né? Esse é um assunto que de vez em quando eu tento abordar em casa e meus filhos e minha esposa não gostam muito. Porque eu falo assim, nós nos preparamos para um monte de coisa, né? Nós nos preparamos para a prova, nós nos preparamos para ter dinheiro, nós nos preparamos para ter uma educação e a morte. Como que você está preparado? Não é só você estar preparado para receber alguém que faleceu, um ente seu, como você mesmo estar preparado para a morte, né? Então, eu brinco com eles e falo assim, como você encara. Eu tenho 54 anos e eu brinco, né? Uma coisa assim que todo mundo fala, mas eu tenho mais passado do que futuro. Sim. Né? E aí o que eu pergunto, assim, cara, eu não vou me preocupar com o passado porque ele já foi, né? Então não tenho como eu mudar algumas coisas e o que eu estou fazendo hoje para que o meu futuro seja um pouquinho diferente. Mas não é que eu estou preocupado com o futuro, eu estou preocupado com o agora para deixar um futuro melhor. Hoje é o passado do futuro. O passado, né? Do futuro. Então, quando eu tenho esses questionamentos, e aí eu falo sempre com roda de amigos, alguma coisa assim do gênero, eu sempre gosto de provocar, porque assim, nós temos que nos preparar para a morte, tanto para receber quanto de não mais estar aqui. Eu acho que antes da gente se preparar, a gente precisa se educar. Sim. A gente precisa olhar para esse tema com a finitude que ele é. É a única coisa que atravessa a sua vida sem você saber. Você pode ser uma pessoa mais velha, pode ser uma pessoa mais nova. E a gente não conversa do mesmo jeito que antigamente não existia. Falar sobre educação sexual nas escolas, porque parecia um tabu. É a mesma coisa, porque é a única coisa que a gente sabe que vai acontecer. Então, isso independe de religião, independe do que você acredita, mas todo mundo, em algum momento, vai lidar com isso. E o que é engraçado, eu não vou falar de morte, eu vou falar de saúde. Mas essa semana eu comentei isso, inclusive ontem eu comentei isso. Notícias que vêm de vários lugares que você vê, a pessoa está doente, alguém que foi visitar uma pessoa no hospital, outra pessoa que está internada, outra pessoa que faleceu. Então, a gente tá, eu não sei se é pela idade, não é pela idade, enfim, mas a gente tá, em alguns momentos, com isso rondando tanto a gente, que não adianta você fingir que não existe. Sabe, quando eu era criança, eu ia para casa, muitos anos atrás, eu ia para casa da minha avó, e eu ia com a minha irmã. A gente dormia na sala e na casa da minha avó tinha uma porta de vidro. E passava o vento, passava assim, fazia aquele barulho, a gente se escondia embaixo do cobertor e falava assim, se for algum ladrão, a gente não vai ver, ele vai fingir, a gente tá dormindo, ele não vai ver. Se você não tá vendo, ele não tá te vendo. A gente, quando criança, não é isso? Você fala, vou fechar os olhos porque ninguém tá me vendo, eu não vejo ninguém tá me vendo. Mas é um pouco isso que a gente faz hoje, quando a gente não conversa sobre coisas que a gente tem. Mas é aí que a literatura, né? Que os livros, as histórias ajudam. Que você estava falando, por exemplo, né, dessa questão da morte e tudo. Se você vem pro consultório e vai trazer, aí você vai lá e tem um livro, tem uma história. Tem um livro que chama História de uma Folha. É um livro que ele traz fotografias das folhas mesmo, de como vai mudando as estações. E aí conta a história de uma folha que cai. E o que significa isso na natureza, para justamente fazer a metáfora com a morte, né? E é muito bonito. É que é um assunto desagradável, chato, triste, que você não sabe como lidar com ele. Aí você realmente deixa para quando acontecer. Evitar, né? Porque o que vai adiantar? Eu vou sofrer quando algum familiar morrer, alguém querido, e não vai mudar nada eu falar disso agora, não que vá. Claro que muda algumas coisas, mas falar como se fosse... Aí todo mundo faz assim, deixa pra lá. Não tem tanto significado e as pessoas não querem entrar em contato. Já sofre agora, parece, sabe? Mas a minha leitura é um pouquinho até diferente disso, porque qual que é o meu propósito de tocar nesse assunto na família?
não só para eles, como para mim também, mas e trazendo um pouco de egoísmo, assim, do meu jeito, cara, eu preciso me preparar melhor para isso, né? E como que eu me preparo melhor? Porque se eu me preparar melhor para o dia que eu, tanto para receber quanto para eu ir, eu vou começar a me preocupar, pelo menos dentro do meu conceito, eu vou começar a me preocupar mais com o que eu estou transmitindo para o outro, entendeu? Porque eu não quero morrer, por exemplo, simplesmente morrer e dizer assim, puta, Edinho morreu, já foi. Não, pô, quando eu morrer, eu quero falar assim, pô, o Edinho era um cara engraçado, o Edinho era um cara legal, o Edinho tinha uma certa energia que agregava as pessoas, entendeu? Então, quando eu não penso que um dia eu posso morrer e simplesmente sobrevivo, talvez eu não esteja tão preocupado em tentar transmitir alguma coisa boa para alguém, Sabe entendeu? Que isso me lembra? Não. Lembra, assim, a gente ir dormir e dar boa noite. Você vê né? coisa simples, que maravilhoso. Não ir dormir brigado. Né? Bem. Porque a gente não sabe, né, o dia de amanhã. Eu acho que o que você está falando está me vindo isso, né? Bem colocado. Como que a gente pode cuidar das nossas relações, porque a gente não é eterno. Né? Aí a gente fica vivendo como se fosse, né? Exatamente, e não somos, entendeu? Então, quando você tem isso aí de novo né? É uma coisa bem pessoal. Quanto mais eu penso nisso, mais, não é que eu me preocupo, mas eu procuro ser uma pessoa diferente, né? Então, assim, não é se preocupando com o que o outro acha de você, mas sim com que quase igual, mas sim com que você de fato está querendo emanar ao outro. Não, e o que você deixa, porque tem dois casos que eu quero trazer com relação à morte, mas não a questão emocional, mas principalmente a questão prática, na questão do lado racional, porque o problema é para quem fica. Uhum. Quem vai, a gente não sabe, né? Vamos saber depois, mas é para quem fica. O meu pai, quando faleceu, depois, né, de todo o trâmite, tudo, eu fui no dia seguinte, né? Fui na casa dele, minha madrasta, tudo. E aí eu falei, bom, o que a gente tem que fazer? Porque você tem que lidar com isso. Você tem que lidar com documentações, com banco, não sei o quê, enfim. Eu descobri, minha madrasta, eles estavam morando juntos, eu descobri que ele tinha casado. E eu me senti tão traída, mas traída não pelo casamento, mas por que não falou, sabe? E qual Falta foi de o contexto daquilo? Então, primeiro, né? Você já tem que lidar com uma coisa que você não está preparado, né? E aí depois você tem todos esses outros elementos. O outro caso foi o pai de uma amiga minha, tem 1 ano que ele faleceu, e eu acompanhei o processo dele, estava no hospital, e ele tinha uma folha de caderno, frente e verso, com todas as senhas, com todas as contas do banco, todas as senhas, todas as coisas. Por quê? Porque ele não queria que a família passasse por nada do tipo de você ficar, de você ter que tratar, de você não total. ter. Você entendeu? Querida. Então, por quê? Porque você a gente sabe o BO que vira depois. Exato. Quem não se preocupa com isso dá um trabalho danado. Dá um trabalho para você e aí você não consegue trabalhar o luto. Um terceiro caso foi um tio meu que faleceu, e faleceu também assim, né? Não é que não estava doente, mas faleceu de repente. Então, primeiro. Nosso Rap Confra hoje tá mórbido. Não tá, mas é isso. Tá baixo astral. Mas sabe o que eu ia trazer? Assim, o rap não veio. Veio sim. Mas por isso que eu falei do Edinho. Quando a gente falou da questão da morte, bom, então que história que a gente traz nesse momento? Justamente para não deixar a coisa tão pesada, né? Então a Carla trouxe a coisa do verme, que aí a gente foi indo por esse viés da morte. E nem tinha a ver com morte, hein? Não trouxe daquilo que te corrói, né? Mas eu sou eu queria Mas é o que a Carol falou, a gente vai se projetando e todo mundo que vai foi trazendo, olha. O livro que você tá lendo é o da Ana Cláudia Quintana? Sobre morte, sobre luto? Não. Eu achei que era esse. É um livro mais teórico, assim. Tinha impressão que você teórico, não é. Você falou, um assunto triste, mórbido. Que o rap não veio. Não, antes disso até, você falou, porque é um assunto triste, é um assunto não sei o quê, por que a gente vai falar disso?
Mas eu sim, acho que falar até- agora porque vai trazer tristeza agora, deixa que eu lido com isso depois. Isso. Aham. Mas eu acho que até isso é muito cultural e é do peso e o tabu que a gente coloca em cima, sabe? Sim. Então, será que lá naqueles lugares que tem as festas, né? Assim, que o velório, Sim. na verdade, é uma festa com muitas cores, por exemplo, com muita simbologia e é pra celebrar tudo que a pessoa fez e viveu. Será que lá eles também acham um assunto assim, mórbido, chato, que a gente tem que evitar de falar, sabe? Eu acho que não é o assunto em si, mas o peso que Se dá foi ele. construído em cima disso, assim, sabe? E muitos por evitar falar. Porque eu acho que aí deixa nesse lugar. Eu acho que é muito mais fácil você lidar com o luto, por exemplo, de alguém que fala com naturalidade da morte, porque você não fica sentindo que a pessoa foi, você não entra naquela tanta coisa que a pessoa tinha pra viver, tanta vida pela frente, porque a pessoa deixou Morreu muito cedo. claro ali que ela viveu muito bem e ela estava muito feliz, assim, sabe? Sim. Então, você poder falar disso, olha, eu tô cuidando agora porque eu sei que eu vou morrer, e você encarar com naturalidade, você também deixa as outras pessoas sabendo que pra você é uma coisa natural que não tem que não tem que ser sentida tão profundamente, é só mais um dos processos da vida. E que você E que é não vai natural, né? trazer, e o que eu ia falar é o seguinte, é que você não vai trazer problema para essa pessoa, porque quando você, nesse caso desse pai, que ele deixa tudo anotado, ele está querendo dizer, ele sabe, a doença dele era uma doença grave, mas ele sabe que ele vai e ele fala assim, tá tudo aqui. Por quê? Para vocês não terem problema. Por quê? Porque uma das fases do luto é você ter raiva da pessoa, independente do que ela deixou ou não deixou, mas você falar, você foi, você me deixou aqui. E quando você, além de tudo, você tem que tratar com coisas do tipo, a pessoa, eu tô falando sério agora, tá? Mas assim, a pessoa não tem um seguro, ela não tem um auxílio, ela não tem nada, você tem que pensar em tudo. A herança que deixou foi dívida. Não, e a herança que acontece. deixou. Mas, por exemplo, a pior coisa é você estar enlutada, eu enterrei meu pai, e correr quando atrás. aconteceu isso, eu cheguei lá toda arrebentada, eu tinha que escolher um caixão. Aí eu falei assim, Agradável. oi. Agora terrível. todo mundo que, assim, aconteceu com meu tio, quando aconteceu com meu tio, eu falei pra minha tia, falei assim, amanhã você vai fazer um seguro de vida com auxílio funeral. Você vai me desculpar, mas você vai fazer. Por quê? Porque a gente precisa disso. A gente precisa pensar que todos nós somos finitos, isso a gente não precisa, né? Não é preciso pensar, a gente só precisa se conscientizar, mas saber o que você deixa para depois. O que você deixa, qual é a relação que você ainda vai ter, como é que vai ser esse pós? Se vai ser um pós que eu vou ter o direito a ter o luto da saudade, o emocional, ou se junto com o emocional eu ainda vou ter o burocrático. Faz Entendeu? sentido. É assim. Mas eu acho o seguinte, que nem É até bom, você pra se gente, distrai até pra gente enquanto mudar o um luto pouquinho aqui, passa. não é porque a Rê falou que, putz, meu, mórbido. Por exemplo, no meu enterro, cara, eu quero festa, meu. Eu já falei isso pra André. Juro por Deus, eu tô falando sério. O nosso costume eu acho muito chato. Entendeu? Sim. Porque Porra, assim, meu. quando eu penso de outra pessoa, é triste. Perder filho, pai, sei lá, é triste. Mas no meu, eu não queria que fosse triste. Exato. Eu Eu juro fui pra educada você, pra não eu ser penso triste. na música que eu gostaria que então, eu tocasse. Eu também. queria, Exato. queria, sabe essas homenagens que falam, ó, vai ficar registrado então, hein? Aí, ó. Pra todos nós. Mas cara. você fazem aqueles vídeos no aniversário, não é? Com recordação da pessoa. Eu queria uma retrospectiva na minha morte. Isso é legal. Jane, a Ou celebrante, depoimentos, né? A celebrante, lembra do caso da Sim, celebrante, que aham, foi a uma Jamila. entrevista da confraria, que ela celebra velórios também, quer dizer, ela celebra o pós-vida. Por quê? Gente, o pós-vida Tem que mudar essa cultura tem que nossa, mudar, né? tem Tá que mudar. chato. Vocês coisa. sabem, eu vou dar um depoimento. A primeira morte que eu lembro que eu lidei foi do meu avô. Eu tinha 9 anos. E no judaísmo não descobre, né? Fica fechado o caixão e tudo. Mas estava lá porque estava tendo, tipo, um velório até fazer todos os trâmites e tal. Mas eu sei que eu estava no meio. E aí o meu pai virou e falou assim, bom, senta aqui, vamos lembrar tudo de legal que o vovô fez, vamos lembrar, ele contava muitas historinhas que tem até a ver aqui com o contexto, né? Eu sentava no colo dele, ele contava muitas histórias. E aí a gente foi lembrando das histórias, porque ele criava histórias. Isso é bom, tá vendo? É. Porque aí você tá lembrando, homenageando a pessoa. E outra coisa, e aí
quando foi o enterro, foi todo mundo pro enterro e a gente também foi. E foi tudo muito natural, assim. Então agora vamos enterrar, vamos pôr a pedrinha, tem todo o ritual judaico e tal. Mas foi muito... Essa foi a minha primeira experiência. E não foi traumática. Para uma criança definiu as outras experiências. Sim. De como eu fui lidando com as outras. Eu tinha um modelo de como lidar, né? E inclusive alguns momentos que eu vivi isso com amigos e tudo, algumas vezes me chamavam, mesmo antes de eu ser terapeuta, né? Me chamavam. Você não quer conversar com aquela pessoa? Você não quer falar com aquela criança? Porque essa experiência que eu tive na família ajudou muito, né, a lidar com isso. E uma coisa que eu acho que acaba sendo uma... Não é maldade, mas acaba sendo... Também não é crueldade, mas você não deixar a criança viver o luto. Você tirar a criança para... Isso é muito... Assim, a criança... ela precisa entender a realidade. Você não precisa passar essa coisa da dor, essa coisa do mórbido. Não, você só precisa passar a coisa do finito e deixar que a criança fale, eu quero ir ver, eu não quero ver, eu quero participar, eu não quero participar. Na verdade, são os ritos de passagem, né? Sim. Você tem que ter ritos de passagem. Você tem que começar as coisas e terminar, não tem só... Tem que encerrar, né? Tem que encerrar, né? Eu falo assim, até na terapia. Vai parar a terapia? Tá bom, então vamos fazer um encerramento e tá tudo certo, né? Faz um encerramento, vai mudar de escola, se despede, né? Não precisa sair correndo. E é isso, né? Acho que a gente aprende. Fazer isso. Agora, falando um pouquinho, eu li um livro esses dias que teve um assunto lá, sei lá, uma morte, alguma coisa assim. E um livro americano. E é muito diferente de como é tratado aqui no Brasil, porque, por exemplo, toda vez que você pode ver em qualquer filme, todo mundo leva comida. E a gente aqui parece, eu falo, meu Deus. Os americanos têm esse hábito, né? Mas pensa no... Não cultural, é nada, né? Não é só no cultural, mas pensa no seguinte. Você tá ali, parece assim, nossa, eu vou levar comida. A pessoa tá achando que o quê? Que eu tô com fome. A gente já tem várias coisas que a gente já traz, né? Não, mas é pra ajudar, porque a família não tá com tempo de fazer nada. Não tá com tempo. Como vai receber as pessoas? Exato, e as pessoas precisam comer. Então, a gente não faz isso numa festa? A gente não faz isso numa celebração? Por que não? É uma celebração. Então, assim, como é que a gente pode... O nosso tinha que mudar a nossa cultura. Eu acho bem... No judaísmo eu não sei dos outros, mas a minha eu vou mudar. No judaísmo fica tendo reza 7 dias na casa da pessoa. Uau! E todo mundo leva comida. Então, e é um encontro social. Mas eu até queria fazer uma provocação, assim, que se é realmente... Porque tem as coisas inevitáveis. Então, a gente vai sentir saudade daquela pessoa. Sim. Você vai se deparar com isso. Ter que encerrar aquela história. Saber que ela não vai estar lá mais. Que você não vai mais ser visto pelos olhos daquela pessoa e tudo mais. Tem esse lado que é triste. E aí, será que é a morte em si, ou é porque a gente não é ensinado a lidar com sentimentos ruins. Então, a gente tem muito isso de taxar com ruim, e a gente foge de sentir essas coisas. A gente quer sentir alegria, a gente quer sentir só o lado bom das coisas, e a gente quer se afastar o máximo possível da tristeza. Sim. Se você passa uma vida em que você se permite sentir a tristeza, isso não fica tão distante, porque você sabe que aqui eu vou sofrer, eu vou sentir muito, eu vou chorar pra caramba, assim, no velório, e depois disso, a vida vai continuar e tá tudo bem. Eu posso me dar o direito de sentir isso. Agora, quando você passa uma vida inteira não se permitindo sentir isso, quando você vai sentir nesse momento que não tem como não sentir, você acha que você vai sucumbir. Você acha que você não vai sair dali. Você não sabe lidar com aquele sentimento. Por isso que é bom ter estratégias, né? Então, assim, eu estou triste. Por exemplo, eu criança com 9 anos. Estava triste com o falecimento do meu avô. Mas tem estratégias para você lidar com essa tristeza. Para você não sucumbir, né? Que caminhos que eu tenho para lidar com isso. Mas eu acho que é muito importante. Porque esses sentimentos mais, assim... digamos, negativos, muitas vezes eles são evitados, né? E você poder se permitir. Eu tô com raiva hoje, eu tô triste. É que nós não fomos educados para o fracasso em si. Eu tô frustrada. Independente desse fracasso ser uma... Assim, a gente tá falando uma coisa maior que a morte, mas em tese, o fracasso, eu tenho uma dificuldade muito grande de às vezes, colocar na prateleira certa o que é. Porque você pega, às vezes, me lembrou de novo da celebrante falando que
Não existe casamento que deu certo ou não deu certo. Ele deu certo por aquele período. Não existe nada que dá certo ou não dá certo. Ela é infinito enquanto dure, já dizia Vinícius de Moraes. Então, assim, a gente tem essa mania do conto de fada e foram felizes para sempre, como se para sempre aquela coisa... O para sempre acaba, que nem dizia Renato Russo. Não é, o para sempre acaba. E a gente tem assim, quando a gente vê um casal que de repente morre os dois velhinhos, os dois juntos, fala, ai, que bonitinho. Não, de repente não é bonitinho. De repente é o seguinte, não sei que tipo de vida tem, mas a gente não é educado para admitir que falhou. Não o fracasso. O fracasso é uma coisa que quando você quer agredir alguém, você fala. Eu acho que o fracasso, a falha vem com o julgamento. Eu acho que, na verdade, o problema é o julgamento em si. Exatamente. Porque é um fracasso para quem? É uma falha para quem? Com que parâmetro? Então, uma coisa que é boa para um pode ser ruim para outro. Só que se a gente fica dividindo só em caixinha, então isso só pode ser ruim, não pode ser bom, você coloca nesse lugar de não quero, tem que afastar, tem que afastar, tem que afastar. E como você vai afastar a morte ou o sentimento que vem com ela? Se é a única certeza que a gente tem. Não tem como, né? Agora, eu diria assim que você estava falando de casamento, né? De separação, não separação. Porque justamente quando vem uma frustração, ou não é do jeito que eu idealizei, então eu vou me separar. Por quê? Justamente o que a Carol falou, porque é difícil lidar com esses momentos da tristeza, ou da frustração, ou que eu senti raiva de você naquele momento, mas não é por isso que eu preciso me separar de você, né? Então a gente também está vivendo um mundo muito descartável, né? E quando não se aprofunda nesses sentimentos, e a gente tem que estar feliz o tempo todo, né? Não, é rede social, né? Vida de Instagram, tem o... Você não vai... Amores Líquidos, né? Sim, é um livro também. Sim. Eu li esse livro, E é muito bom. Muito bom. E ele fala justamente disso, né? Isso, exatamente. Zygmunt Bauman. Isso, é muito mesmo. bom esse muito livro. Bom. Mas aí onde que a gente tá... Um livro bom. Mas, tá vendo? A gente fala, mas volta no livro, né? Sim. Isso é muito interessante. O que a gente olha nesse bate-papo tudo que a gente tá falando, né? O que me deixa mais curioso, cara, é saber que a qualquer momento em que você se manifesta, sempre tem uma literatura atrás. Você vê, a gente acabou de falar agora, né? Amor líquido, não é isso? Os amores líquidos. Os amores líquidos. Porra, já apareceu aí o quê? Um livro específico. Sempre tem mesmo. A gente sempre tem uma referência. Né? O que é interessante, né? A literatura, ou até qualquer coisa que você for falar que tem um texto escrito, né? Ela te traz altas reflexões. Né? Então, quando a gente começou o nosso bate-papo de hoje, de falar do livro, que ele é um amigo, né? Então, cara, um papel, uma caneta é um amigo, onde que você pode estar expressando a sua dor. Com certeza. E a sua dor expressada em um texto, papel e caneta. Em um papel e caneta, verdade. ajuda o outro a aliviar a dor. Cara, é muito louca a literatura. Agora, eu queria aproveitar isso, que na biblioterapia, que você tinha me perguntado, né, Jane, da biblioterapia, a gente trabalha também não só com o leitor, que está lendo o texto, mas de eu começar a desenvolver o meu lado criador. Exatamente, autor. Que eu ia falar. Então, me lembrou isso quando você fala do papel e da caneta, porque aí eu leio a história, mas agora eu vou contar a minha história através dessa história que eu contei. Então, por exemplo, A Selva e o Mar, ou se é Chapeuzinho Vermelho, ou qualquer uma dessas histórias, enfim. Que a gente possa agora construir a própria história. Então agora eu vou ser o protagonista da minha própria história e escrever. Então eu trabalho muito isso no consultório. A criança, o jovem construindo o próprio livro. E se percebendo autor. Eu tenho vários livros de crianças. E eu mando fazer, eu vou num lugar e produzo mesmo. E faz livro, mesmo, vira um livro físico. Vira um livro físico e chama a família e a gente faz o lançamento do livro. Olha que bacana, né? Porque aí você promove o outro a ser autor da própria história, né? E na biblioterapia a gente vê muito assim, a gente estuda essa relação de ser criador e criatura. Né? Para mim é muito importante pensar nessas relações. Esse exemplo que você deu, essa situação também, a gente está lendo, aliás, foi o livro de trabalho desse mês aqui, do mês de abril, o Caderno Proibido. Ele surge de um diário, de uma mulher que
se a gente for falar, uma simples dona de casa, que sai para trabalhar também ali na época dela, mas tudo que ela escreve ali, até hoje, está refletindo em alguém, né? No nosso grupo aí da confraria somos em 10, e algumas já vieram, assim que começaram a ler, falar, nossa, parece que esse livro está falando comigo, parece que esse livro, que sou eu que escrevi algumas coisas, ou que está me falando coisas que são situações que a gente passa ali, e é bem o que você disse, a pessoa escreveu ali, foi uma terapia para ela escrita, e a terapia dela, o que está escrito ali, está ajudando muita gente. Virou ali um livro e está ali até hoje, né? E a gente fala como o livro, como terapia, a gente já sabe que existe um déficit grande, principalmente no Brasil, de leitores. Sim. Você tem outros consumos, mas assim, os leitores são minoria. E os autores? E eu não estou falando do autor publicado, não estou falando alguém que... Mas o fato de você se permitir fazer um texto. Seja para você, seja para o outro, seja para quem quiser. E até se expor, né? Eu fico também com essa dúvida. Eu falo, a pessoa não se... Como é que é, né? Porque aí você pôs no livro, você publicou, todo mundo tá lendo. Tem histórias e histórias, mas tem muita coisa que você vai pensar... Será que tem a ver com ela? Saiu de dentro. Eu não falei brincando até, que eu tenho medo do Rafael Montes, porque como é que saiu aquelas coisas da cabeça dele? Eu atravesso a rua se eu cruzar com ele e tal. Mas isso era um ponto que eu ia até perguntar, assim, de curiosa, mas uma teoria vozes da minha cabeça aqui. Teoria vozes da minha cabeça, muito interessante. Adorei. Que eu tenho a impressão que com criança e adolescente é mais fácil ainda trabalhar eles se projetarem, conseguir se projetar muito bem e ter material, assim, de análise e tudo, deles contando histórias, do que às vezes ler uma história e ver a interpretação. Já com o adulto, parece que é muito mais fácil acessar eles lendo uma história pronta do que pedindo para eles contarem. Parece que o adulto não tem essa criatividade, esse trabalho de contar a história que não seja concreta. Não seja, então, com base em alguma vivência, por exemplo. Então, esse pensamento... Se eu for escrever, vai ser um diário. E aí, esse pensamento vem muito desse lugar. Por que realmente ele escreve aquilo que tá dentro, que é tão concreto dele? É uma realidade ali que ele vive. Porque existe essa capacidade na nossa mente de criar, de abstrair, de compensar sentimento numa escrita que seja muito mais exagerada. Até em sonho, quando você sonha que você matou alguém. É porque você quer matar a pessoa? Você tá compensando ali uma raiva de um jeito... diferente. Sim, mas não é o concreto. Não é o concreto. Não é o concreto. E essa parte de você escrever, eu vi acho que um seriado que eu achei muito legal, a proposta de algumas adolescentes, que é de você escrever o conto de fada pelo olhar do outro. Então, o Chapeuzinho Vermelho contado pela figura do lobo. E o lobo como a vítima. Sabe? Então, isso de vista. É uma coisa muito... É lúdica. Ela dá dá um sentimento de empatia, porque você tem que se colocar no lugar do lobo. A Branca de Neve contada pela bruxa, pelo espelho, por qualquer coisa. Então, assim, é um exercício gostoso. Eu acho muito legal isso, fiquei bem animada no seriado, porque faz você repensar, faz você pensar... Então, Carla, justamente na biblioterapia que a gente trabalha, essa escrita é assim, agora você vai contar Chapeuzinho Vermelho contado por você. Então, é a Carla contando o Chapeuzinho Vermelho. Talvez o seu chapeuzinho não seja vermelho. Sim. Não seja uma floresta. Bom, então a gente precisa encerrar, porque, né, quase já aí 1 hora de programa, eu acho que deve estar dando muito já 1 rápido, hora. Como diz muito o Zola. Sem relógio, muito rápido. A gente vai começar a fazer uns mais longos. Vamos aos poucos, 1h10, 1h20, né? Vamos. Chegar a 3, 4 horas. 2 horas. Vamos fazer ao vivo, a gente fica aqui. Aí o Douglas vai ficar feliz. Esse não foi tão rap, mas às vezes... Foi rap. Não, foi rap, sim. Mas o que eu quero dizer é assim, a gente aqui faz o que a vida traz. A gente começa, joga, que é
sem tema, sem roteiro, traz até um assunto para puxar a conversa. A gente não sabia que ia chegar na morte. Não sabia jamais que ia chegar no assunto morte. Então, foi onde chegamos Mas hoje. morte é vida. Morte é vida. E tem uma playlist nossa, todinha sobre o tema da morte, porque nós lemos esse livro da Ana Cláudia Quintana Arantes. Isso. Quintanilha ou Quintana Arantes? Falei errado isso. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Tem o livro As Cores do Luto também, que as autoras vieram aqui, a ilustradora e a autora é incrível também, aborda com essa outra questão de cores para a morte, não ficar, né? Ficou bem bonita, é de poesias e ilustrado. Sei lá, tem muita coisa ali, tem conversa, o bate-papo, a conversa com a psicóloga especialista em luto também, tá bem legal. Das meninas que ficou viúva recentemente, então assim, não tá são bem coisas, rico, né? Não são coisas distantes, são temas e são situações que foram passadas por ali, né? Sim. E se alguém está precisando ou se interessa por esse tema ou quer se preparar, como o nosso amigo Edinho falou aqui, tá lá a playlist todinha, fica à vontade. Tem também, aproveitando o tema, só que nem deu tempo para falar, a gente leu a Paciente Silenciosa, que é um livro terapêutico também. Não é terapêutico, na verdade ele mostra assim, ele é um suspense. Mas é porque... Então... Ele fala de psicologia. Ele fala de psicologia, isso. Tanto da paciente quanto do terapeuta, que eu acho que tem mais probleminhas que ela, mas assim, é um livro super bacana e traz umas questões, vou falar, abriu várias coisas, diferente de um desses... de ilustrações, ali lúdico, que não funciona muito comigo, esse aí tem umas passagens que dispara alguns gatilhos, né? Algumas coisas faz a gente pensar, mexe com sentimentos, sabe? Sei lá. Achei bacana também e suspense, hein? Coisa que eu não gosto muito. Foi por causa do livro Paciente Silenciosa, por causa da entrevista que nós fizemos, a Paciente Silenciosa, que eu comecei a fazer a terapia com essa terapeuta. Com uma pessoa que foi entrevistada. Tá verdade. Vendo como a literatura ajuda muito em todo momento? E ela leu o livro também para vir participar. Quanta ponte, quanto assunto. Não é? Quanta coisa. E mais só para deixar a dica, Verity também tem aí na nossa playlist. A gente leu esse livro, se você quer se divertir com o suspense psicológico, está lá. Esse aí é um pouquinho mais forte. Logo vai ter um filme, mas também é bacana. Então a gente fica por aqui, até o próximo Rap Confra na última quinta-feira do próximo mês. Tchauzinho. Tchau, gente. Muito obrigado, hein?